Fala galera, aqui é o Renan e esse aqui é o EOTech XPS3-0. Mira bem famosa, usada aí por Sirius, Delta. Vou falar um pouco sobre ela hoje e também vou comparar ela com a versão China. No caso, esse aqui é uma réplica muito boa, fabricada pela Evolution Gear. É uma empresa, acho que bem recente no mercado, eles fazem vários acessórios bem específicos aí para quem gosta de reensinamento. E vamos ver se vale a pena pegar esse cara aqui ou vamos tentar convencer vocês de pegar a versão de verdade. Antes de mais nada, vamos falar sobre um pouco o que é uma mira holográfica, que é diferente de um Red Dot. Um Red Dot é simplesmente um LED, vermelho ou verde geralmente, bem no meio do chão ali da mira, que ele reflete num espelho e projeta na lente que você está enxergando o seu alvo. Ou seja, por isso que você precisa ter essa lente frontal aqui espelhada para não deixar entrar luz dentro do aparelho e que você consiga enxergar claramente esse retículo projetado. Porém, se você quebrar o vidro do seu Red Dot, você não consegue mais usar ele, porque você não vai ter onde projetar aquela imagem. No caso da EOTech, que é uma das únicas empresas que fabrica miras com essa tecnologia, você tem uma projeção daquele retículo no seu olho. Então essa projeção possibilita que você não precise necessariamente das lentes, ou seja, se você tiver uma lente cheia d'água na frente, chovendo, ou se você tiver a lente quebrada no jogo de airsoft ou até em combate, você consegue usar essa mira aqui perfeitamente. E parece realmente mágica. Vamos falar um pouco sobre o retículo. Um retículo de mira holográfica é muito útil quando você quer usar uma magnificação em conjunto com o aparelho de pontaria. O que é uma magnificação? É simplesmente uma lente, uma sequência de lentes que amplificam aquela imagem, só que nesse caso aqui você não tem um retículo, você não tem aquele tracejado, ou um ponto no meio, um X, nada. Você só tem uma lente que amplifica o que está acontecendo, como se fosse um binóculo ou um monóculo. Quando você usa magnificação com mira holográfica, a vantagem que você ganha é que não existe alteração no tamanho do seu dot. Quando você tem um red dot e uma magnificação, você acaba ampliando aquela projeção que está ali na frente do magnifier. Com uma mira holográfica, isso não acontece. Por quê? Porque a projeção passa através da lente e mantém a proporção. No caso do retículo do EOTech real, você tem um círculo, que chamam de círculo da morte, que é 65 MOA, ou seja, quando você está num alvo a 100 yards, você tem aquela área que vai estar cobrindo aquele círculo vai ser de 65 polegadas a 100 yards. Aquele ponto que tem no meio, na mira real, é 1 MOA, ou seja, a 100 yards, aquele ponto cobre uma área de 1 polegada, ou seja, você consegue ter uma precisão de 1 polegada a 100 yards. Quando você pega um Red Dot, você tem geralmente uma mira, um ponto de 2 MOA. Só que quando você usa um T1, por exemplo, com uma magnificação de 3 vezes, que você já vi várias fotos de referência, a galera em combate usando essa combinação, você tem a desvantagem de ampliar aquele dot. Então, o dot não vai se tornar mais 2 MOA de um T1, ele vai se tornar 6. No caso do EOTech, aquele ponto continua como um MOA. Então, é realmente o tipo de tecnologia ideal para se usar com magnificação. Os retículos da cópia e do real são diferentes por causa dessa diferença de tecnologia. Então, as cópias de Red Dot, no caso inclusive essa daqui, elas usam a mesma tecnologia de qualquer outro Red Dot, porém com materiais mais baratos, construção mais barata, aquela coisa toda. Só que você tem as mesmas desvantagens no Red Dot real. Então, mais que você queira comprar um Red Dot real, super caro, super boa qualidade, e usar como magnifier, você vai continuar perdendo aquela vantagem de se você estivesse usando um EOTech com uma magnificação. Como arma de defesa, eu não gosto de usar o EOTech, por quê? No meu caso, que eu sou civil, eu só preciso de uma arma de defesa longa para defesa basicamente residencial, da sua propriedade e tudo mais. Nesse caso, eu não gosto do EOTech por causa da função dele de ligamento e desligamento e também da bateria.
Então o que acontece? Quando você usa um Red Dot, por ele ter um consumo de energia muito menor, você consegue ter uma bateria que dure 50 mil horas. No caso de um EOTech, você vai ter no máximo 1000 horas de autonomia. Para o cara que usa para trabalhar, todo dia ele deixa a arma lá guardada. E quando ele pega aquela arma e sai para combate, ou para qualquer atividade de law enforcement, ou seja o que for, ele vai ter aquela reação natural de checar o seu equipamento e ligar sua mira e deixar ligado o tempo inteiro. Então o EOTech ele tem essa função de quando você aperta a tecla para cima, você deixa o aparelho ligado por 8 horas. E quando você aperta para baixo, por 4 horas. Depois desse tempo o aparelho desliga automático. Só que toda vez que você aperta esse botão, ele atualiza esse tempo. Então, se chegar sei lá, na hora do almoço, não aconteceu nada demais e tal, você aperta aquele botãozinho de novo, ele vai ter um outro ciclo. Aí, se você quer desligar, você simplesmente aperta os 2 botões e vai desligar o aparelho de pontaria. No caso da cópia da Evolution Gear, eles tentaram fazer uma função diferente. Você pode ligar com qualquer um dos 2 botões de seta aqui, de intensidade. Porém, quando você mantém ligado durante 30 minutos, ele desliga sozinho. Então você tem que você fazer a mesma rotina com o EOTech real, só que o EOTech real você pode manter ele ligado por 8 horas. No caso, meia hora eu acho muito pouco. Então já aconteceu comigo eu sair do respawn e acabou de começar o jogo. Quando eu boto a mira na minha cara, cadê o dot? Tem que apertar o botão. Então até eu descobri também que eu nem sabia que esse dot tinha essa função. Até você se ligar que aquilo acontece. Eu até achei que era um defeito, tá, mas não é. Então na versão 2 eles retiraram essa limitação e deixaram o aparelho ficar ligado o tempo inteiro. Então eu até prefiro, porque eu prefiro garantir que aquilo vai estar ligado quando eu precisar e desligar para economizar a bateria. Mesmo se eu esquecer, a bateria vai drenar, mas enfim, você só troca a bateria e continua jogando. Do que você contar com aquela mira e ela não tá lá quando você precisa. Esteticamente, a cópia da Evolution Gear eu achei muito boa. Então vou tentar encaixar os 2 aqui, para vocês terem uma noção de cor. Vocês podem ver que a parte de plástico é uma cor bem parecida, muito próxima mesmo. Porém, quando você chega na capa, nesse hood que eles falam de metal, a Evolution Gear colocou um finishing tipo mais metálico, mais brilhoso. O real já tem uma textura mais áspera, não tão brilhosa, e na verdade não é brilhosa mesmo. Então eu prefiro esse acabamento mais fosco do que o brilhoso, porque quando você está em campo, você quer menos coisa refletiva na sua arma possível, no seu equipamento. Então, não é à toa que a galera usa Kill Flash, né, que é aquela redezinha na frente da lente, para que dificulte essa identificação da sua posição através das superfícies refletivas da sua lente. Então a EOTech já não tem isso por natureza, por ser uma lente super transparente, então o reflexo aqui vai ser muito difícil você ter, que é uma coisa que o da Evolution Gear você tem que ter, por ser um Red Dot, você tem que ter aquela lente espelhada. Então você vê seu reflexo, quando você olha na frente do dot, você vê aquela luzinha lá, então, assim, é uma mira muito boa, só que você tem as limitações de ser um Red Dot, não ser uma mira holográfica. Bom, Parallax. Eu não testei o Parallax na cópia, mas só que a EOTech é famosa por ter o Parallax praticamente zero. O que é o Parallax? É quando você não tem a visada perfeitamente encaixada e você precisa ter a arma um pouco, digamos assim, fora da sua posição perfeita e você ter menos variação do seu dot possível. Então, por exemplo, um Aimpoint T1, você vai ter assim, a 25 yards uma variação de 12 MOA, 12,5. E o EOTech você vai ter variação de 1,5. Então é uma diferença absurda se você quer atirar a certa distância e não ter a preocupação de realmente saber se aquele dot está na posição. E também quando você usa muito equipamento, visão noturna e tudo mais, nem sempre você consegue, na situação de estresse, ter um encaixe perfeito. Então o que você puder fazer na sua arma de otimizar aquela posição não tão tradicional, melhor. Uma outra coisa que ajuda também nesse fato de atirar em posições não tão tradicionais é o fato do visor ser gigantesco. Então desde que eu usava a minha versão 551 cópia, eu sempre gostei muito do ângulo de visão que você tem com a EOTech. A impressão que dá é que realmente não tem nada te obstruindo entre você e o seu alvo.
Só que com treino você consegue usar qualquer um dos dois. Isso aí, seja um DOT mais com tubo menor ou uma mira holográfica. Acho que isso aí não é, como a gente fala aqui fora, não é um deal break não. Então você consegue render com ambos os dispositivos. Bom, testes. Eu levei esses caras aqui no stand para testar essa arma aqui com arma de airsoft, que eu já tinha testado em jogos e tudo mais, e, pô, funciona sensacional. O ajuste de zero, não tem do que reclamar, não é à toa que a galera toda que usa o sistema procura usar acessórios reais, porque é um equipamento que você confia. Então é um conjunto muito sólido, e você cada vez se preocupa menos com o equipamento, que é uma coisa que eu procuro em toda a atividade que eu faço. Focar mais no objetivo e menos na ferramenta que eu estou usando para poder chegar naquele objetivo. No caso da versão Airsoft, eu testei, eu coloquei esse cara aqui alinhado com o meu DOT no meu R15 real e efetuei alguns disparos, no caso foram 2 carregadores, a média de 60 disparos, talvez um pouco menos. E o resultado foi extremamente interessante. No range com o meu AR-15, desculpa o barulho aí que os vizinhos estão barulhentos hoje. E eu coloquei aqui o Red Dot da Evolution Gear para poder testar quantos tiros mais ou menos ele aguenta antes de perder o zero ou quebrar. Sinceramente não sei o que vai acontecer. Eu vou fazer um drill aqui de controle de velocidade. Provavelmente vou tentar descarregar um carregador. Vamos ver o que acontece com ele. Stand by. Again? Stand by. 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 30 tiros. Vamos ver. Bom, aparentemente o DOT subiu 2 MOAs e foi pra direita também 2 MOAs, então pelo menos 30 tiros ele aguenta, não quebrou, não desligou sozinho. Surpresa, sinceramente. Eu percebi que as falhas que aconteceram foram bem previsíveis, que seria a perda mínima do zero, mas acaba que para curta distância não faz tanta diferença assim. Foi depois de 60 disparos, eu tive uma variação de 2 MOI para a direita e para cima. E houve também o afrouxamento do engate do trilho do Picatinny aqui na arma. Então criou uma folga ali com as vibrações. Então nada disso é novidade. A Evolution Gear é famosa aí por eles fazem testes de estresse bem básico, assim. Então eles dizem que ele aguenta GBD tranquilamente, tudo mais, sem você perder zero, sem desligar o aparelho. Esse desligamento foi uma atualização também que eles fizeram da versão 1 para 2. No caso, a versão 2 que eu testei, que foi a preta, eles mudaram a posição da mola. No caso, a mola antes ficava na tampa. Então eu não consegui nem usar a bateria CR123, eu tenho que usar uma bateria CR2, que é o que eles sugerem. Só que é uma bateria totalmente fora do padrão que eu uso no meu equipamento. Então eu modifiquei esse daqui, inclusive eu tirei a mola e botei uma arruela bem pequenininha lá no contato do corpo. E apertando bem aqui eu consegui ter o contato da bateria e tendo uma mira bem resistente. Já a versão 2, eles atualizaram isso, eles botaram a mola no corpo. Então quando você encaixa a bateria e você aperta a tampa, você já tem um contato da bateria perfeito, como acontece no EOTech real. Então é interessante ver essas empresas chinesas aí
fazendo cópias tão, assim, perfeitas. E eu não aconselho usar isso aqui numa arma real. Porém, se você quer muito criar um clone rifle, que a gente fala, né? Que é uma arma cópia aí que você queira usar no stand de vez em quando, não vai ter problema nenhum, ela não vai explodir na sua cara isso aqui. É diferente de você usar um DOT e você usar também, por exemplo, um trilho de airsoft que é feito de material diferente, tolerâncias diferentes. Enfim, eu não me arriscaria a esse ponto não. Mas um DOT, se você quer usar uma arma para diversão, funcionaria. Você só tem que se ligar em modificar a retenção e zerar sua arma direto, entendeu? Porque ela vai alterar esse zero por causa das vibrações e uma hora vai quebrar vidro, tudo mais. E vidro quebra, não tem jeito. No caso da real, você vai pagar bem mais, porém você tem um equipamento para sua vida inteira. Então vamos lá, se você quiser, eu tenho meu T4, eu comprei meu T4, eu quero um Red Dot. Compra um Holosun, compra um Vortex. O marketing tem trazido aparelhos de qualidade, inclusive eu uso na minha arma real, um modelo bem básico da Holosun. E é o que você precisa de um dot vermelho lá. E eu gosto muito mais de você usar para arma de defesa. Confio muito mais em dot que eu posso deixar ligado 5 anos direto. E não me preocupar quando eu precisar usar aquela arma, eu ter que ligar o dot e botar na incidência correta. Do que, por exemplo, o EOTech, que você tem um retículo sensacional, a galera gosta muito, a galera curte por dar essa sensação de velocidade maior, dar essa sensação de ter uma transição de targets melhor e tudo mais. Só que você tem que, toda vez que você pegar essa arma, você tem que ligar o aparelho. Então, não é a mesma coisa. É mais uma coisa pra você se preocupar na hora de uma emergência. Para Airsoft, eu não vejo opção melhor hoje. Tem algumas outras marcas aí no AliExpress que prometem itens de qualidade. Só que eu tô bem feliz com isso aqui. Demorou muito para chegar, demorou 2 meses para chegar, mesmo aqui sendo aqui Estados Unidos. Frete grátis, se eu não me engano. Mas valeu a pena mesmo. Eu acho que é isso, pessoal. É interessante ver a EOTech voltando aí. No caso, essa mira aqui não é nova, ela foi lançada em 2012. Acredito eu que em resposta a todos aqueles problemas que a EOTech teve com o Department of Defense, quando eles, nas versões 5, né, 551, 552, eles tiveram vários problemas de construção, delaminação, thermoshift, ou seja, quando você expunha a mira a certas temperaturas, existe uma variação de até 4 MOs e meio. Agora a variação, sei lá, fica no máximo meio. Então são coisas que pro departamento de defesa foram o suficiente para poder eles processarem a L3, que é a empresa mãe da EOTech. E a EOTech até ofereceu de comprar de volta vários aparelhos de pontaria naquela época. E eles voltaram e ganharam o contrato novamente com as Forças Armadas. E vieram com esse cara aqui. E agora vocês podem ver aí que tá super, super popular. Qualquer dúvida, fiquem à vontade de postar nos comentários, mandar mensagem no Instagram. E a gente vai estar mais do que feliz em responder e tentar atender aí as dúvidas de vocês. A gente vai tentar postar com mais frequência vídeos. O meu objetivo aqui com o canal é sempre trazer informação que possa ajudar vocês nas compras de vocês, ajudar vocês a tomar decisões corretas com relação ao equipamento, economizar dinheiro, escolher as melhores ferramentas, independente do orçamento que você tenha. E o importante é treinar, o importante é se manter preparado. E não vai ser o equipamento que vai te limitar a isso. Então, na verdade, você não precisa de nada disso aqui. Mas a gente curte, né? Ter um equipamento de qualidade e tudo mais. E também o fator de coleção, de hobby que a gente tem de ter e admirar esse tipo de tecnologia. Mandem sugestões de vídeos, o que vocês gostariam de ver, o que vocês não gostariam de ver. A gente tem se mantido bem mais ativo no Instagram do que antes. Então o Instagram é a ferramenta que eu tenho usado para recolher dados e direcionar o canal na direção que faz mais sentido para o nosso vídeo. E é isso, galera. Um abraço aí, se vê na próxima.